Estratégias isoladas como treinamento ocular, ler seguindo o livro ou ler vários livros ao mesmo tempo não vão te ajudar se você quer realmente aprender lendo um livro. Fala meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo eu vou te mostrar que você leu errado toda a sua vida e eu vou te mostrar o motivo. A primeira coisa que a gente deve se perguntar é o que importa quando a gente está lendo e a resposta é fazer conexões cerebrais. Nós queremos que o nosso cérebro pegue as informações do livro e que de alguma forma faça conexões com os conhecimentos que a gente já tem para adquirir novos conhecimentos e nos tornarmos ainda mais inteligentes. Nós podemos resumir uma leitura que realmente absorve de verdade em 3 conceitos. O primeiro conceito é: nem todas as palavras que estão dentro de um livro realmente importam. Você não precisa ler todas as palavras de um livro, porque basta entender que nem todo autor teve tanto cuidado em escolher as palavras, ou seja, há muita prolixidade dentro dos livros, ou simplesmente o autor utilizou exemplos redundantes ou coisas repetidas para falar a mesma coisa. Esse tipo de informação pode ser rapidamente descartada para você ir direto ao que importa de verdade. É como se nós fôssemos cirurgiões de Grey's Anatomy e tivéssemos que ir milimetricamente entendendo o livro para então pegar as palavras-chave e ir direto ao ponto. Então chegamos ao conceito número 2, que é: você não é o Tom Hanks. Você não vai chegar numa ilha sem saber para onde ir, sem saber aonde você está, porque você tem um mapa. Então, para conseguir selecionar as palavras que realmente importam, para você ir direto ao conceito, você precisa ter um mapa. E esse mapa é construído quando você entende o que é que se trata o livro. Então, para entender quais são as palavras importantes, você pode consultar, por um exemplo, o prefácio, a contracapa, você pode consultar resumos no Wikipedia, você pode perguntar ao ChatGPT, porque quando você souber o resumo do livro, do que ele se trata, quais são basicamente os argumentos que o autor trouxe, você está preparado, você tem um mapa daquele livro e então você vai poder ler e saber exatamente o que você vai enfrentar. O ponto importante é que o livro também pode te ajudar a achar as palavras-chave através de negrito, de itálico, de repetição de palavras ou de termos que se correlacionam. Por quê? Porque existem termos que fazem parte da mesma semântica. O autor pode não repetir o mesmo termo, mas pode repetir a mesma ideia utilizando termos diferentes. Portanto, antes de você adentrar nessa ilha deserta, que é um livro novo, você precisa construir um mapa que vai ser muito mais fácil de você entender o que você vai enfrentar e como enfrentar também. Assim, quando você for ler um parágrafo, faça uma avaliação rápida do que é relevante como um argumento ou uma referência, mas aquele exemplo redundante ou cheio de histórias, tá, isso aqui pode ser deixado para lá. Salvo um livro que você estiver lendo por diversão, não comece um livro sem saber o que se trata, de onde que ele veio, por que ele existe, quais são as perguntas que o autor quis responder. E em livros técnicos, como que isso funciona? A maravilha dos livros técnicos é que eles têm ou deveriam ter um bom índice, e nesse bom índice as coisas estão bem explicadas, estão bem separadas, porque o autor quer que você aprenda a técnica passo a passo. Então ele organizou o índice para você entender quais são os passos que você vai ter que levar, vai ter que percorrer para enfim aprender determinada técnica. Então observe o índice, observe como ele organizou e aí sim você já vai saber o passo a passo do que você vai enfrentar. Isso tudo que eu falei se chama pré-leitura, ou como eu gosto de chamar, da uma de Sherlock Holmes. Você vai investigar o problema, você vai entender onde é que você está pisando, para aí sim você ter uma noção muito maior e muito mais facilitada para você entender o livro de verdade. No final das contas, quando você consegue pegar a essência do livro, ou pelo menos ter uma noção do que ele se trata, você consegue responder muito facilmente a pergunta: eu quero realmente ler esse livro? Esse livro vale o meu tempo? Afinal, a gente tem um escasso tempo e a gente precisa aproveitá-lo da melhor forma e nada melhor do que ler livros que façam sentido pra gente. E com isso nós vamos para o terceiro conceito, que é o seu propósito. Imagine que você comprou uma TV nova, é a TV super tecnológica, mas você precisa saber como que funciona determinada funcionalidade. A TV, é claro, veio com o manual. Você vai pegar o manual e ler página por página, ou você vai direto no capítulo ou na seção que tem aquela funcionalidade para saber como ela funciona. Com livros funciona da mesma forma, você precisa de um propósito para ler o livro. E tanto faz se ler um livro por diversão ou um livro para aprender alguma coisa. Mesmo que você esteja lendo por diversão, se você ler de maneira desatenta, de uma maneira desleixada, você não vai aproveitar a leitura. Você simplesmente vai se envolver com a história. E funciona da mesma forma com livros técnicos. Se você não sabe o porquê que você quer aprender aquela habilidade, se você não sabe o porquê que está lendo um livro, por que você está lendo esse livro? Você está perdendo o seu tempo. E no caso dos livros técnicos, você pode pensar:
Qual é o problema que esse autor está tentando resolver com esse livro? Será que esse livro vai me ajudar a resolver o meu problema na minha vida? Ou esse livro vai me ajudar uma habilidade que vai me ajudar no meu trabalho, que vai acelerar determinada coisa? Ou simplesmente me ajudar a ser uma pessoa melhor? Porque afinal, o que vale mais? Você ter dito que leu o livro X ou você realmente ter lido o livro e ele te ajudou, você absorveu o conhecimento e agora você é uma pessoa diferente daquela que você era antes de ler o livro? A leitura não é feita para os outros, é feita para você. Então para de ficar pensando em ficar fazendo check nos livros e check em listas de livrinhos e tal. Lê o livro porque você quer aprender, porque você viu um propósito naquele livro que pode te ajudar. Já em livros de ficção, a gente quer aproveitar a jornada, a gente quer se envolver com o personagem, a gente quer saber o que aconteceu naquela história, porque tal personagem é assim, e descobrir as nuances da história. E aí tudo bem, a gente está lendo um livro como se estivesse vendo um filme. É claro que a gente não está colocando a mesma atenção. No livro você precisa de mais atenção do que no filme, porque no filme nós temos um apelo visual. Mas no livro é como se a gente estivesse envolvido na história e nós somos levados com muito mais facilidade do que no livro teórico. E o conceito 4 é o conceito dos 3 porquinhos. Você lembra da história dos 3 porquinhos, né? Eram 3 porquinhos que construíram casas diferentes uma da outra. A mesma coisa funciona aqui para falar de 3 funções cerebrais que são ativadas quando a gente lê. O primeiro porquinho é o porquinho da leitura passiva, é o porquinho colecionador. É aquele porquinho que vai ler as coisas, vai juntar informações, mas não vai exatamente chegar numa ideia. Ou seja, ele lê, mas não faz nada com aquele conhecimento. É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. E você pode pensar, ok, eu vou aplicar leitura dinâmica, eu vou ler mais rápido, eu vou colecionar mais informações e com isso eu vou ser mais inteligente. Só que não, porque você está inundando o seu cérebro com informações e vai chegar um momento que ele só vai inchar e não vai absorver mais nenhum tipo de informação e você ainda só vai ter informações na sua cabeça, porque você não deu tempo de absorver as informações para elas se tornarem ideias e para ir para uma outra camada, que é a camada da memória, para a gente lembrar do que a gente aprendeu. Então o problema de você ler rápido demais é que você está focando na rapidez, enquanto que você está deixando a compreensão de lado. Então você está lendo rápido? Ok, mas será que você está compreendendo rápido também? Provavelmente não. O segundo porquinho é o da leitura ativa, é o nosso curador. É ele que vai nos ajudar a entender o que a gente tem que ler e o que não. Sabe aquele scanner, aquele detectorzinho de metais que vai atrás da informação mais importante? É isso que o curador faz. Ele vai procurar no texto onde é que estão as palavras-chave, os argumentos, as coisas mais importantes daquele texto. Aqueles exemplos enormes, aqueles exemplos redundantes, as repetições de ideias, ele vai deixar para lá e vai focar só no que importa. Então, sabe aquele mapa que eu mencionei? O curador vai utilizá-lo para poder saber o que é importante. Então, aquela pré-leitura que você fez de saber o que se trata o livro vai te ajudar nesse momento para saber o que é que você tem que prestar atenção. Quais são os blocos de texto. Se você vê um bloco de texto que você está vendo que tem um exemplo redundante, coisa que você já viu, não tenha medo de pular. E quando finalmente a gente ler o que importa, chega o último porquinho, que é o porquinho conector. O terceiro porquinho, que é a leitura aplicada, é como se você estivesse navegando na internet e de repente você entra numa página e ela não carrega. Você continua apertando F5, mas mesmo assim ela não funciona. E aí você vai dar a volta lá na sua casa e vai direto no modem e percebe que a tomada está mal encaixada. E simplesmente quando você encaixa a tomada, tudo volta a funcionar e tudo começa a fazer sentido, afinal o site abriu e você acessou a informação. Porquinho conector nos faz conectar as ideias, mas também lembrá-las por um longo tempo. Afinal, foi ele que fez as conexões cerebrais, as novas conexões e também mandou essas informações para os nossos centros de memória. E como fazer isso? É igual exercício de academia, você tem que fazer várias vezes e com intensidade. Então fazer novas conexões cerebrais significa não só conhecer novas coisas, mas conectá-las com as coisas que você já conhece. Conectar com a sua vida, estar em constante movimento, em constante aprendizado. E não é simplesmente lendo livros com a rapidez nem nada. Você pode pegar um simples livro como esse e conectar com várias coisas da sua vida. Pode ser um negócio que você quis abrir, pode ser entender a própria experiência da Starbucks, pode ser entender a própria experiência da empresa que você trabalha e aí você aplicar esse conhecimento e conseguir um cargo novo. Então, tudo isso são conexões cerebrais. Em outras palavras, você precisa revisar o que aprendeu, mas também aplicar o que lê, e existem exercícios para isso. O primeiro exercício se chama revisão. Revisão é algo que eu faço sempre que eu estou lendo e também depois de ler. E você pode se fazer diversas perguntas como: quais são os argumentos do autor? Por que ele disse isso? Em que fontes ele está se baseando? Qual é o conceito que ele está tentando me transmitir? Será que é um conceito novo ou um conceito que eu já sabia?
Tudo isso são perguntas que você se faz, e você se faz também ao livro, e esse livro te responde, e você responde ao livro, e nesse ciclo você está fazendo novas conexões cerebrais. Também tem o exercício do debate, que não é com cadeirada, mas é você se perguntar eu concordo com esse conceito? O autor está errado, mas está errado em que sentido? Olha, eu até concordo com esse ponto, mas em determinado ponto eu já não concordo mais. Debater com o livro é muito importante porque você está se forçando a argumentar com seus argumentos, mas também entendendo os argumentos do autor. E, mais uma vez, isso faz com que as conexões cerebrais existam e sejam criadas. Com isso, você não está unindo só o que você aprendeu, mas o que você está aprendendo, essas ideias, e é claro que está utilizando a sua rede neural. Você está construindo novas conexões cerebrais para absorver o que há de novo no livro. O terceiro exercício é o professor. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: será que eu conseguiria fazer uma palestra sobre o assunto que eu estou lendo? Você conseguiria explicar isso para uma pessoa da quinta série? Quais os exemplos que você utilizaria? Qual a linguagem que você utilizaria? Com isso, você vai pensar em como explicar isso para outra pessoa. Então, todos os exercícios que você já fez vão descambar aqui. É aquele momento que você precisa explicar para alguém o que você aprendeu no livro da forma mais simples possível, utilizando os exemplos mais simples possíveis. Quando você consegue explicar um conceito difícil de uma forma fácil, você aprendeu de verdade. Ao terminar de ler, você pode escrever sobre isso, você pode gravar um vídeo sobre isso, e com isso você está externalizando o aprendizado. E isso é ótimo não só para você distribuir o conhecimento, mas também para internalizar de verdade e você poder consultar depois. Quando você escreve, esse momento sinestésico da escrita, ou até mesmo da digitação, é importante porque força você a se lembrar de informações que foram relevantes na sua leitura. Chegamos ao exercício final, que é: quem eu vou ser daqui a pouco? Daqui a pouco pode ser daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, mas se pergunte: como que eu aprendi impacta na minha vida ou a torna melhor? Ou seja, o que você vai fazer com o que você aprendeu? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, e eu te vejo no próximo vídeo.